Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, trouxe essa questão para vocês que na verdade foi passada para mim pelo nosso assinante ali do canal, o Bernardo, né? E a questão eu achei interessante porque pareceu difícil. Eu inclusive pensei há algum tempo sobre ela e depois me deu um estalo, né? Então é sempre assim, né? Questões, o legal de a gente resolver questões novas e tal é você pensar sobre, antes de ir na internet ver o resultado e tudo mais, é você pensar sobre um pouco. Então veja só, deixei ela armada aí para você. A questão dizia o seguinte: dado esse triângulo ABC, esses círculos aí tem raio 2, né? Cada círculo desse tem raio 2, e esses círculos eles estão, a origem, o centro deles está no vértice de cada triângulo, está no vértice de cada ponta desse triângulo, ou seja, essa pontinha aqui, ó, isso aqui, tá? Exatamente é o centro de cada circunferência dessa, tá bom? Bom, é claro que quando você olha para isso, aí ele quer saber qual é a área, o valor dessa área que está rachurada aí, né? Então, quando você olha, você já percebe o seguinte: bom, essa área vai ser a área do triângulo menos isso aqui, né? Menos essas areazinhas que estão aqui, que são áreas de setores circulares, certo? Então, isso aqui a gente percebe na hora que a gente olha para a figura, beleza? Então, mas quanto é a área do triângulozão? Ele deu a área do triângulozão, isso aqui, ó. Ele dá na questão, é 80 metros quadrados. Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a área, ou o somatório dessas áreas em vermelho, que são as áreas desses setores circulares aí, certo? E os círculos são todos iguais, tem raio 2. Bom, aí você vai para uma informação que é importante você ter, porque aí economiza um monte de tempo, né? Saber qual é a área de um setor circular. Então, a área de um setor circular é dado dessa forma que eu coloquei aí, ó. Pi já é θ vezes π vezes r ao quadrado sobre 360. Onde quem é esse θ? O θ é este ângulo central aqui, ó. Deixa eu até esse ângulozinho, ó, é como se fosse o ângulo do, deixa eu botar em outra cor aqui, vai ficar meio sujo, mas não tem problema. É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, tá vendo? Esse ângulo, que você concorda comigo que coincidem, como uma informação importante que tem na questão é que cada circunferência ela tem o centro no vértice do triângulo. Então, esse ângulo ao qual estou me referindo, ao qual se refere a área do setor circular, vai coincidir com os ângulos dos triângulos, que não são iguais. Eu não sei que ângulos são, não sei nada disso, certo? Mas o que é que eu sei? Uma coisa importante: como esses ângulos, aí olha só, pega a visão. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180, ou seja, se eu somar este ângulo aqui, com este ângulo aqui, com este ângulo aqui, independente do triângulo, a soma deles vai dar 180. Concorda comigo? Beleza? Ora, se eu quero calcular o somatório das áreas desses setores circulares, você concorda que cada setor tem um ângulozinho que eu não sei. Mas se eu somar todos os ângulos, vai dar 180. Então, se eu calcular a área do setor circular com o ângulo central de 180, eu consigo calcular não as áreas individuais de cada setor, mas a área do setorzão formado pela soma desses setorzinhos. Concorda comigo? Porque eu não sei quanto é cada ângulo desse, mas eu sei que a soma deles dá 180. Então, se eu calcular a área do setor circular, cujo ângulo central é a somatória desses ângulos aí, ou o somatório desses ângulos, eu, no final das contas, vou calcular a área do setor circular formado pela união ou pela somatória desses outros setores pequenininhos, beleza? Então eu vou considerar esse θ, aí daí para frente morreu a questão, porque se você entendeu isso, você considera esse θ aqui, ó, 180. Então vamos lá, a área então do setor circular, que vai ser esse setorzão, né? Ou seja, a área de todos os setorzinhos pequenininhos somados vai ser igual θ 180
dividido por 360, né? Vezes o π, tá aqui o π, ó, vezes o raio ao quadrado. Lembra que o raio de cada círculo desse é 2, raio ao quadrado 4. Resolvendo isso, você simplifica esse camarada aqui, vai dar meio vezes π vezes 4. Vou resolver o π só se for necessário. A questão não disse para considerar o valor de π, visto que é um número irracional e tal. Então eu não vou, só vou substituir o π se for necessário lá no final. Então isso aqui vai dar 2π, ó, 2π. Beleza. Agora, qual é que é a área rachurada então? É a área total, aqui ó, vai ser a área total, que é 80, menos a área a área somada desses 3 setorezinhos que eu somei, considerando o ângulo de 180 e considerando a informação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja ele, é 180. Portanto, a área pintada, a área rachurada, é 80 menos π. E aí, se você vai olhar lá na questão, nas alternativas que o Bernardo me mandou, tem essa alternativa, 80 menos 2π. Por isso que, normalmente, eu não costumo resolver, colocar o valor de π aqui, para eu não ter muita dor de cabeça do ponto de vista de conta. Vai que lá na alternativa está em função de π, né? E aí eu fiz conta à toa, beleza? Então, nota, a beleza dessa questão está em você perceber que a área do setor circular é dado por essa fórmula aí, que é o ângulo central vezes π vezes r ao quadrado dividido por 360, beleza? Só que eu não tenho o ângulo de cada um para calcular, mas eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e eu sei que cada ângulo desse, considerando a informação importante que foi dada na questão, que o ângulo, o vértice, o centro de cada circunferência dessa está no vértice de cada triângulo. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.